Oi pessoal, a gente vai tentar aqui, tá tentando ver. Você podia observar do seu celular como é que tá o som aí, a qualidade do som, se houve alguma diferença, como é que tá aí o áudio? Ainda tá travando, como é que tá aí como é que vocês estão achando? Vocês de casa, gente, como é que tá Parece que parou mais, não é isso? Melhorou, né? Ó, né? Tá ok, ótimo. É porque tava travando, né? Aí a gente ficou assim, impossibilitado. A Ana vai compartilhar agora com todo mundo aí, né? Todas as pessoas. Oi, Wellington. Rafael, obrigado, Rafael, pelo retorno. Isabel, nós estávamos aqui, de repente o som ficou travado. Não deu muito certo aqui. Obrigado. A Débora tá dizendo que tá tudo bem. Certo. Só aguardar um pouquinho aqui, gente, enquanto a gente está se organizando aqui, tá ajeitando aqui as coisas. Que a gente teve que fazer essa mudança aqui de última hora por conta dessa questão aqui mesmo do som que caiu. Mas acontece, né? Como vocês sabem, tá todo mundo fazendo live. A Nena, a Renata dando boa noite. Vou aproveitar aqui para dar boa noite. Boa noite, Heloísa. Valquíria, boa noite. Pessoal que está assistindo. Oi, Kátia, tudo bem? É isso. É isso aí. O pessoal tá chegando, né? Que a gente teve um probleminha aqui com o nosso som, nosso sistema de som. Acontece, né? Já já a gente. Oi, Lúcio, tudo bom? Tudo bem. Isa. O pessoal tá chegando. Bem, gente, eu vou. Tá boa a qualidade de transmissão? Então eu vou fazer aqui a prece inicial para hoje a Ana vai ficar ali a parte para me ajudar por conta esse problema aqui de transmissão, tá bom? Vamos fazer a prece. Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos, Pai, o amparo, a proteção dos nossos anjos da guarda, para que possamos, envolvidos no amor destes seres que nos amam e que velam por nós, compreendermos o Evangelho desta noite e nos prepararmos para o tratamento espiritual que irá acontecer. Abençoa-nos, Pai. É isso, né, amigos? Estamos começando atrasado, houve um contratempo aqui por conta do som que falhou aqui, deu problema, como vocês estão vendo. Eu estou aqui, hoje estou fazendo a transmissão aqui na frente sozinho, mas a Ana está aqui comigo me ajudando, tá bom? Vamos ler, continuar o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon.
Agora é uma passagem bíblica chamada Jesus em casa de Zaqueu. No dia que Jesus foi visitar Zaqueu, né? Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e recebeu-o jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam e dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida, porque Zaqueu era publicano. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Essa é a história de Zaqueu. Mas hoje nós vamos ler 2 passagens do Evangelho. Essa parte de Zaqueu e, fazendo um contraponto, a parábola do mal rico. Tá bom? Só explicando para quem está vendo agora. No começo da reunião o som teve problemas. Nós não estávamos conseguindo transmitir. Por isso que a gente teve que fazer um arranjo aqui. Eu estou transmitindo do iPad. Eu espero que a qualidade do som esteja boa para vocês, a qualidade do vídeo. A Ana não pode estar aqui porque ela está arrumando ali as coisas do som e eu estou aqui, tá bom? Então, mas estamos todos bem. A transmissão, talvez não com a mesma qualidade, mas tá acontecendo. Vai dar certo. O importante é que a gente vibre no bem, pense positivo. Isso aqui é o que importa para todos nós. Então agora vamos fazer um contraponto a Zaqueu, que é uma outra situação, que é a chamada parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras. Todo mundo estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que me molhe a ponta do dedo na água, para me refrescar a língua, pois sofro horríveis tormentos nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que eu mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles
para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhes Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Isso está em Lucas, nos capítulo 16, versículo 19 a 31. Vamos fazer agora aqui comentários, né? Alguns comentários. É uma pena que eu não estou com o meu iPad na mão, aí eu não consigo muito bem ver o que vocês estão falando, gente, os comentários. Mas eu vou tentar aqui ver o que é que eu posso fazer hoje, tá bom? Depois eu vou dar todos os boa noite para vocês, mas de antemão já deixo uma boa noite a todos. Vejamos, nós estamos tratando nesse capítulo. Deixa eu pôr meu óculos aqui para ver um pouco melhor de longe. Nós estamos tratando nesse capítulo de não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, ele representa as riquezas materiais. Mamon representa, aqui a Rosângela está dizendo, representa a cobiça, não é isso? Então, Mamon, ele representa o aspecto material da vida. E, olha aí, e Deus representa os aspectos espirituais, o aspecto espiritual da vida. Então você tem esses dois contrapontos, Mamon e Deus. Não se pode servir a um dos dois, Deus e a Mamon. Você tem que escolher a quem você quer servir. Você quer servir a Deus ou você quer servir a Mamon? Não dá para você fazer os dois, né? Os dois a gente não consegue servir, né? Então, o primeiro texto fala de um homem chamado Zaqueu, e ele faz toda uma descrição bem interessante de Zaqueu. Deixa eu ter que pôr o óculos aqui para tentar ler o que está escrito, né? Mamon é um termo usado para descrever riqueza material ou cobiça, diz a Rosângela. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica, que significa literalmente dinheiro, né? Então, o que é que acontece? Ele vai fazendo a descrição, porque eu quero fazer hoje uma comparação entre um e outro, tá? Vejam, Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e era muito rico. Os publicanos já não eram muito bem vistos, até porque eram coletores de impostos, né? Então tem a ver, esse aqui, Zaqueu, representa aquele que vai cobrar, aquele que vai ter que pedir a parte material que cabe a cada um, né? Então ele já não era bem visto porque é um cobrador de impostos. E aí ele tinha um desejo de ver Jesus, mas não conseguia por dois motivos: devido à multidão e porque tinha a estatura muito baixa. Então Zaqueu era muito pequenininho, era baixinho, né? Zaqueu era baixo e havia uma multidão muito grande e ele queria ver Jesus. Jesus ia passar por ali, mas Zaqueu era baixinho e a multidão era grande. Aí Zaqueu teve uma ideia. Ele subiu num ponto mais alto para ver quando Jesus passasse. Então ele se elevou. Ele venceu as duas dificuldades. As dificuldades que o mundo impunha a Zaqueu. Veja, era uma multidão. Então ele já tinha essa multidão em torno dele. Ele venceu essa dificuldade. E ele venceu outra dificuldade. Qual é a outra dificuldade? A própria condição. Então ele tinha que vencer dois problemas. Os problemas que o mundo impõe e a própria limitação que ele possuía. Mas ele foi lá e conseguiu, se ergueu, ele se elevou.
quando Jesus, vendo esse esforço de Zaqueu, e ele estava naquela parte alta, mas todo o esforço, ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Então, Jesus viu o esforço dele e diz: hoje eu vou na tua casa, Zaqueu. Hoje eu vou ter uma refeição lá. E Zaqueu desceu imediatamente e recebeu e ficou muito feliz, muito jubiloso. Por quê? Porque ele conseguiu ver a Jesus, não só ver a Jesus, ele conseguiu que Jesus visitasse a sua casa. Só que quando Jesus fez isso, e ele era um cobrador de impostos, era uma pessoa rica, mal vista, porque cobrava impostos, né? Ninguém gosta de quem nos cobra dos impostos que são cobrados. Todos murmuravam: olha, ele foi se hospedar na casa de um homem de má vida. Aí a gente pode lá dar uma olhada lá na introdução lá na Notícias Históricas, que o Kardec faz um pequeno, né, ele faz um pequeno resumo, e aí ele coloca algumas passagens para a gente perceber. E lá tem publicanos, eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arredentários das taxas públicas, incumbidos de cobrar da cobrança dos impostos e da renda de toda espécie, quer em Roma mesmo, quer nas outras partes do império. Então, Kardec já deixa claro quem era para nós os publicanos. Era alguém que ia lá cobrar os impostos, né? Então, as pessoas não gostavam dele, até tem toda uma situação política em torno dessa história. A gente já vai ver essa situação aparece ali no quando dai a César o que é de César. Tem toda uma estrutura e Jesus novamente mostra que ele não está envolvido nesse aspecto, né? Mas então as pessoas falavam que Jesus tinha ido na casa de Zaqueu. Só que aí depois da segunda parte da parábola, ela vai fazendo uma observação sobre quem era Zaqueu. Todos falavam dele. Aí diz a passagem: entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Veja, Zaqueu, ele tinha as coisas, ele era um homem rico, mas ele doava aquilo que ele tinha. Ele não apenas amontoava, como nos exemplos que nós estudamos sábado passado. Ele estava doando aquilo para quem faltava, para quem necessitava. E ele diz ainda, ele sabe que é capaz de causar dano a alguém. Essa é a parte mais importante do texto. Porque Zaqueu, ele Jesus disse que ele é salvo naquela noite. Então, o máximo que nós podemos querer para essa vida é ser salvo. E Jesus disse: olha, você foi salvo, você está salvo essa noite. Mas vejam que esse homem que Jesus diz, ele termina a parábola dizendo assim: esta casa recebeu hoje a salvação. Este homem que Jesus disse que foi salvo, confessa humildemente a Jesus que eventualmente causa dano às pessoas. Ele sabe dos seus limites, ele sabe que erra, só que aí ele diz: se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ou seja, ele se esforça para fazer melhor, para fazer o bem, para poder restituir aquilo que ele possa ter feito de errado. Então veja, por que Zaqueu tem a salvação? Porque ele trabalha, ele se esforça, mas ele não acumula, ele doa. Mais do que isso, ele sabe dos seus limites e ele diz: eu posso cometer os erros, mas quando eu percebo os meus erros, eu vou lá e tento restituir, e tento fazer diferente, né? Tento
ajudar a amparar os erros. Então, não basta a gente apenas produzir ou dar as coisas. É preciso reconhecer as suas limitações, é preciso reconhecer os seus erros e, reconhecendo os erros, tentar fazer melhor. É o que Zaqueu fez. E por esse esforço, Zaqueu obteve, naquela noite, de Jesus, ele disse, esta casa obteve a salvação. Então, essa é a nossa proposta. Fazer sempre o melhor. Fazer sempre reconhecer os erros, os limites, o nosso alcance. A gente não pode fazer tudo. A gente faz apenas o que é possível na medida das nossas forças e tentando fazer o melhor que pode e sabendo que vai cometer os erros, mas buscando, quando cometer um erro, corrigir, modificar-se. Esse é o que está salvo. Não é quem não erra. É aquele que reconhece e faz diferente. Esse é o Zaqueu. É nele que nós devemos nos inspirar. Mas vejamos, lembremos, Zaqueu, para chegar a Jesus, até Jesus, ele teve que vencer as suas limitações, a sua baixa estatura e a multidão. Lembremos, para nós nos modificarmos, para fazermos a transformação moral, duas coisas nós vamos ter que vencer: as nossas limitações e a multidão em torno de nós que quer que a gente haja de uma outra maneira. A Eunice tem uns comentários, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar. Eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Você vai passando aí para mim, fica mais fácil. Vou tentar ler aqui alguns dos comentários que estão chegando. Deixa eu ver, a Rosângela está dizendo assim: Zaqueu é o exemplo do novo homem. Isso é a Rosângela, minha amiga Rosângela, que coordena o estudo da segunda-feira. Zaqueu é o exemplo do novo homem. Sua estatura baixa se referia à sua inferioridade espiritual. Só prefiro o termo, o seu pouco progresso espiritual, tá, Rosângela? Desejoso de ver Jesus, sentimento de mudar os seus hábitos. Subiu numa árvore, elevou seus sentimentos, elevou sua condição, sua vibração. Jesus o percebeu no meio da multidão. Jesus reconheceu o esforço de renovar-se e hospedou-se na casa de Zaqueu. Zaqueu realmente recebeu o Cristo em sua vida e em seu coração. Ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Jesus veio atender os doentes da alma, dar alento aos aflitos e aos que sofrem. Exatamente. A gente sabe, né, pela lei de similitude, né, de semelhança fluídica, que Jesus já o reconhecia. E o fato dele estar na casa dele representa assim: eu estou indo porque aqui eu sou bem recebido. Não é bem recebido formalmente, é do ponto de vista moral. Aquela casa de Zaqueu poderia receber Jesus. A nossa pergunta é: a nossa casa pode receber Jesus? Nós receberíamos Jesus na nossa casa? Se nós o convidássemos, ele iria? Nós temos essa disposição como Zaqueu tinha? Tinha um comentário da Eunice também. É uma pergunta? Mas Zaqueu só doou a metade dos bens e reconheceu que causava muitos danos a outros por causa do contato com Jesus. Certo? Então ele se transformou, não era assim antes, é isso? Não, ele mostra nesse momento os limites que ele tem. Ele mostra assim: olha, eu estou dando metade dos meus bens. Ele não pode, como um homem de negócios, né? Se ele doar tudo, ele não vai conseguir fazer os negócios colocar-se.
ninguém está pedindo para que você abandone tudo, ele está fazendo todo um esforço, né? Não é pela quantidade. E mesmo assim, a grande questão aqui é o reconhecimento das suas dificuldades. Porque o que nós precisamos para ser salvos é o reconhecimento sincero dos nossos limites e a busca pela melhoria. Não é não cometer erros. Não é isso, porque isso só os espíritos da primeira ordem vivem assim. É porque, na verdade, ele mostra que tem fragilidades, mas que está tentando se melhorar. Aí é onde Zaqueu é diferente, né, dos outros. O primeiro passo é o remorso, o remorso é o entendimento que falhamos de alguma forma, né? Rosângela diz, o primeiro passo é o remorso. O arrependimento é o esforço juntamente com o desejo e força de vontade de reparar toda e qualquer situação errada que vem em seguida e depois de remoído e arrependido, a falta deve ser reparada. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Pronto, esse é o caminho. Mas nesse caso, o que eu quero dizer é que Zaqueu foi transformado por Jesus. Eu acho que, na verdade, ele já estava nesse esforço. A visita dele já demonstra isso. Que ele estava se esforçando. E aí Jesus vem dizer para ele, é isso que eu espero de você. Não espero mais do que isso. Porque ele poderia, se ele quisesse enganar, embora Jesus nunca seja enganado, ele poderia ter dito assim, Senhor, eu dou tudo o que eu tenho. Lembra que o moço da outra vez disse, eu já faço tudo o que cumpre a lei, comparando com o estudo da semana passada. O diferencial de Zaqueu é porque ele é muito honesto diante de Jesus. Eu dou a metade do que eu tenho. Eu cometo erros, mas se eu percebo, eu vou lá e tento restituir. Aí Jesus disse para ele, você está salvo. Por quê? Porque está salvo é estar no processo de transformação. Essa é a diferença de Zaqueu. É nisso que a gente tem que perceber. Não é... Ele já vinha nesse esforço. Mas Jesus está dizendo assim, é isso que eu espero de você. Que você se esforce, que você vença as suas limitações, que você vença todas essas dificuldades, né? Então Jesus veio, né, corroborar com esse processo que ele já estava tendo. Ele já estava buscando a Jesus antes. Lembrem de todo o esforço que ele estava fazendo. Então ele já vinha nesse processo. Jesus veio só confirmar. Não foi a presença de Jesus que fez ele mudar. Ele já estava no processo. Jesus veio dizer para ele, olha, é isso que eu quero de você. É isso que Deus quer de você. Esse seu esforço. Permaneça assim que eu habito a sua casa. Essa é que é a grande lição, né? Porque se Zaqueu tivesse dado tudo, se fosse perfeito, a gente ia ficar desesperado. Ah, meu Deus do céu. Não, veja, ele fez todo um esforço. Essa parábola ela é sensacional. Há vários aspectos nela que podem ser trabalhados. Mas vamos a outra parábola que faz o contraponto, que é a parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Então aqui já aqui você já está percebendo qual é a característica principal do mal rico. É o fato dele, o primeiro aspecto, é a preocupação extremamente material. Vestia-se de púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Então ele tinha uma preocupação muito grande com ele, né? Essa era a preocupação do mal rico. Um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras. É muito importante que a gente saiba que o pobre Lázaro estava coberto de úlceras na porta deste rico. É na porta que ele está, ele não está em nenhum outro local, é na porta, tá? Coberto de úlceras, que muitos estimaria para mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Veja, esse rico tinha toda uma preocupação corporal, toda uma preocupação material, com as vestimentas, se tratando com vaidade, todas essas questões. E na sua porta tem alguém pedindo, coberto de chagas.
É na porta, porque vai representar, a gente vai já ver que ele passa ali todo dia por ele. Não é no quintal, não é na rua do lado, é na porta. Na porta tem essa pessoa coberta de chagas, precisando de ajuda, estava na porta dele. E ele queria o que caía da mesa. Comparem com Zaqueu. Zaqueu doava metade do que tinha. Esse não dava as migalhas da mesa, que preferia que desse dar aos cachorros. O que Lázaro queria era só o que estava caindo da mesa. Depois ele diz: aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos de longe, desculpem, gente. Quando se achava nos tormentos, o rico levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro em seu seio, exclamando estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormentos nas chamas. Então aqui nós vamos ver a descrição da nossa situação no mundo dos espíritos. Aquele que viveu na abundância material e foi incapaz de perceber o outro que está na sua porta, que foi incapaz de perceber aquele que sofre, que está precisando de ajuda, quando morre, vai para o mundo dos espíritos e o que ele tem é esse sofrimento. A gente vê aqui a metáfora, ela é uma metáfora, uma parábola. A gente tem que ter cuidado para não tentar traduzir a parábola logo para a nossa linguagem, porque o que acontece é que a nossa linguagem, a parábola ela tem um outro sentido. Vejamos, assim, ele está vendo Lázaro. Hoje em dia, do ponto de vista espírita, a gente não saberia nem se seria o próprio Lázaro que ele estaria vendo. O rico deveria estar vendo são imagens que ele produz do seu próprio comportamento. Porque provavelmente, como Lázaro está lá, ele estaria o envolvendo em caridade. Ele seria indulgente para com aquele rico, já que, pelo que está descrito, Lázaro foi para os anjos, para o seio de Deus, né? Está do lado de Abraão, que para os hebreus representa um espírito muito evoluído, tanto que eles chamam Pai Abraão. Quase como ele é o pai no sentido de que ele é o descendente do povo hebreu, assim, da origem, né? Então, ele tem uma grande elevação, representa uma grande elevação espiritual. E esse Lázaro, que nada tinha e provavelmente era resignado, passou pelas suas dores resignadamente, por isso que ele estava com Abraão, representa o outro polo da nossa conduta, que é passar pelos problemas com calma, resignados, com fé, tendo a certeza que há um Deus bom e justo, que vai nos amparar, que não vai nos deixar abandonados. Então esse é o que Abraão, esse é o que o Lázaro representa. E o rico representa o contrário, né? Quando ele pede isso, aí ele vai dizer que ele pede assim, toque, que ele molhe com a gota d'água para molhar a sua língua, né? Vejamos, que Abraão diz que não pode. Por que não pode? Todas essas representações aqui que eu estou fazendo porque é uma questão da consciência, gente. Quem está recebendo a consciência quem cobra, é a consciência quem produz. Então, o que é que acontece? Lázaro não poderia vir molhar a língua dele. A gente não vai nem entrar aqui na ideia do sofrimento não ser material. A questão não é essa. A questão é que quem se modifica somos nós. Nós não podemos esperar que um outro venha e alivie os meus sofrimentos. Eu é quem tenho que me reconhecer como uma pessoa que tem limitações, uma pessoa que tem
as suas dificuldades, eu que tenho que reconhecer isso. E o que é que eu devo fazer? É tentar me modificar. Veja que ele estava querendo que o outro é que viesse salvá-lo. E não é possível, nem no mundo dos espíritos, nem entre nós. Porque a salvação está no esforço, como como aconteceu com Zaqueu. Ele se esforçou, ele subiu no alto para que Jesus o percebesse, que é sempre metafórico. Ele venceu as suas limitações. Então, a gente está vendo como é nosso particular. Já o mal rico não, queria essa transformação. Aqui não é a riqueza que é condenada, como a Magda está dizendo, nenhuma das duas parábolas, não é da riqueza que se está tratando, mas do uso que se faz daquilo que Deus nos concede. Qual que é talento? Que vai ser o nosso próximo tema, né? Os talentos vão ser o que vai dar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. É o que eu faço daquilo que Deus me deu, a minha capacidade. Quais são as minhas capacidades? O que é que eu posso fazer? Quando eu ajo bem, quando eu vou corrigindo os meus defeitos, as minhas limitações, eu vou sendo cada vez mais feliz. Quando isso não acontece, o resta-me a infelicidade. Então, alguém perguntou se tinha um arrependimento. Ainda não há arrependimento. É importante que a gente perceba. Deixa eu só registrar aqui, dar uma boa noite para minha amiga Ilneide, que está lá em Campinas. Um abraço para o Rian. Um abraço, Rian. Sei que você está vendo aí de longe, né? Tio Cícero gosta muito de você. Então ele está dizendo aqui, eu acho interessante porque ele pede, vá lá e avise. E aí o Abraão, né, que aqui é o Espírito, diz assim, tenta responder essa pergunta aqui do Marcelo. O que representa, deixa eu ver se eu consigo ver aqui no outro. É porque, gente, hoje está um pouquinho diferente, porque nós tivemos um problema na nossa captação de som. Aí a gente teve que imediatamente trocar tudo para poder ajeitar aqui o som. E aí eu normalmente estou com o iPad, hoje eu não estou vendo, estou tentando ver aqui de um lado e de outro, mas acontece, né? Espero que vocês possam ter indulgência com as nossas imperfeições, porque é uma das características da caridade, né? A indulgência. Então eu peço a vocês indulgência. O Marcelo está perguntando assim, gostaria de uma informação. Nesta parábola, pergunto, o que representa este abismo entre Lázaro e o rico? Seriam os dois mundos formados pelos bons e os maus espíritos? Não é bem os dois mundos, é condição mesmo, Marcelo, é a condição espiritual. Há uma distância que não pode ser ultrapassada, mas não é um abismo eterno. É um abismo da transformação. Eu preciso me transformar. Imagina, vejam a vida dele, como foi que ele viveu. Ele vivia ali ignorando as pessoas que estavam na sua porta, incapaz de observar o outro, apenas preocupado consigo mesmo. Esta pessoa não pode, porque agora desencarnou, ter acesso, ter a mesma condição no mundo dos espíritos daqueles que fizeram todos os seus esforços. Por quê? Porque ele se identifica com a matéria. Ao se identificar com a matéria, ao preocupar-se apenas com a matéria, como ele vivia, preocupado consigo mesmo, ele não consegue alçar o mundo dos espíritos, a condição dos espíritos bons que exige o quê? Virtudes. Nós só vamos ao mundo dos espíritos, nós só estamos na condição de estar na condição do mundo dos espíritos, numa condição mais tranquila, se tivermos virtudes, vivendo virtudes. Mas ele não tinha, ele viveu as questões da matéria.
apenas preso na condição da matéria. E aí isso faz com que haja essa distância. Essa distância é produzida por isso, é esse elemento, que é o que eles almejavam, que é o que um almejava, que é a coisa que é o dos céus, e o outro, que é que o outro almejava? As coisas da terra. Desencarnam a esse abismo que os separam. Como é que isso vai se resolver? Numa nova encarnação, onde ele possa almejar as coisas dos céus, ter virtudes que o vincule às questões do céu, as virtudes, né? Que ele almeje ter virtudes, então essa distância vai diminuir. Então, basicamente é isso. Mas por que então Jesus fala para sempre? Teria sido um erro de tradução? Por isso que a gente não pode, como eu estou dizendo, ó, gente, ó, o Evangelho é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que fazer a leitura das parábolas e perceber que o Espiritismo nos ajuda a entender melhor. Os espíritos sofredores, eles sempre dizem isso assim, olha, eu sofro para sempre. Por quê? Porque é o seguinte, Tiane, o espírito diz, às vezes a gente acha que nunca vai mudar. Quem acha que nunca vai mudar, o que é que vai acontecer? Ele acha que vai sofrer para sempre. Porque ele não acha que é capaz de mudar. Só aquele que diz para si mesmo, eu sou capaz de mudar, é capaz de vencer essa ideia do sofrimento eterno. Porque tem pessoas que acreditam que vão ficar realmente sempre sofrendo. Como é que a gente vai mudar isso? Como eu disse, ser capaz de mudar. Mas só que a gente olha para a gente e sabe que não tem forças para mudar. Nós estamos com quase 60 pessoas assistindo, né? Ou um pouco mais, alguns momentos tem um pouco mais, um pouco menos. Quem de nós já não se achou nessa condição de achar que é incapaz de mudar? Só existe uma maneira da gente mudar de fato. Quando a gente pedir ajuda a Deus. É porque nós não pedimos ajuda a Deus. E aí a gente fica tentando buscar força em nós mesmos. Em nós mesmos nós não temos essa força. Nós não temos a força para as mudanças profundas. Você precisa do amparo. Por isso que o Espírito de Verdade diz que nos estende mão socorredora. Por isso que a gente tem que recorrer a Deus para nos dar mais força para vencer. Mas eu tenho que acreditar que eu posso. Eu só estou fraco. E que Deus é essa força que me falta. Enquanto eu não tenho em Deus essa força que me falta, eu fico pensando que eu vou sofrer para sempre. Por quê? Porque eu me acho incapaz de modificar. Daí os espíritos que sofrem, como esse espírito do mal rico, né, ter essa ideia de que sofrem para sempre. Eu sou assim para sempre. Mas não é só eles. Nós também achamos, não é só ele, nós também achamos isso, gente. Às vezes a gente não diz, mas a gente acha que não consegue mudar. Toda vida que a gente pensa que não consegue mudar, que não consegue ser uma pessoa melhor, nós estamos nessa mesma condição. Só que encarnado, a gente disfarça. Quando a gente desencarnar, nós estamos na mesma condição desse espírito, que é se sentindo incapaz de mudar. Então eu vou precisar modificar a mim mesmo. Como eu disse, a Tiane está dizendo, mas quem falou para sempre foi Abraão. Abraão está dizendo o que ele está sentindo. Se ele se modificar, ele vai sair. Aquele espírito está dizendo isso. Cabe a ele se arrepender. Agora lembremos, é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo explica isso. O Espiritismo dá a explicação. O que é o para sempre, isso está, São Luís vai dizer, faz parte da punição. Faz parte da punição crer-se. Você consegue achar, Ana, a parte que ele fala assim, que quando São Luís diz que o espírito crê que sofre para sempre, faz parte da punição. Como ele diz assim, ó, eu sofro para sempre, nunca mais eu vou sair desse sofrimento, o que é que resta a ele fazer? Pedir a Deus misericórdia, se arrepender, confessar-se, dizendo,
o erro foi meu. Eu agi errado, Senhor. Eu me arrependo. Mesmo que pareça que é para sempre. Eu me arrependo. Eu errei. Quando ele fizer isso, o para sempre acaba. Porque o para sempre sempre acaba, como diz a música, né? O para sempre sempre acaba. Então, o Abraão só está refletindo. São Luís vai explicar isso bem direitinho. São Luís diz, isso faz parte da punição do espírito, para que ele sofra a sensação que ele sofra para sempre. Acho que tem no livro, tem tanto no livro dos Espíritos, quando tem lá dizendo do sofrimento para sempre. Mais alguma dúvida, amigos? Vocês queiram perguntar, as pessoas de casa? Eu acho que aí a gente aborda e faz essas duas. Faz esses dois contrapontos, né? Entre Zaqueu e o homem e o mal rico. A gente está vendo que Zaqueu e o mal rico, eles têm condições financeiras boas, mas o modo como eles usam o dinheiro é que é o diferencial. O modo como eles utilizam os talentos, né, deles, os talentos que eles têm, é que há a diferença entre ambos, né? Então a sua condição é por conta disso. Acho que essas duas parábolas explicam muito bem essa questão. Então, amigos, agora nós já estamos às 8h20. Esse é o horário que normalmente nós encerramos essa parte e nos preparamos para o passe. O que é que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos pedir a todos que possam, nós vamos deixar 5 minutos. Hoje é reunião de tratamento espiritual, né? Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pedir que vocês digitem o nome das pessoas que vocês querem que recebam magnetismo. Para quem vocês vão direcionar o magnetismo, né? A prece para quem para que família, prece para a família, prece para os amigos. Exatamente. É essa história mesmo. A Júlia pergunta. A Júlia está dizendo que é a história do danado. Quando São Luís fala lá que ele sofreu para sempre. Muito obrigado, Júlia. Nessa história está na revista Espírita e está no livro dos Espíritos. A história de um danado e o São Luís explica o que é o sofrer para sempre. Então, mas a partir de agora, vamos colocar o nome das pessoas que vocês querem uma prece, pedir preces. A gente vai deixar durante 5 minutos. Não precisa pedir prece pelos médicos, não precisa pedir prece pelas autoridades. Essas daí a gente já vai pedir, tá? Eu só queria que vocês colocassem o nome das pessoas que vocês estão precisando de prece. Hoje eu não vou poder ler o nome de todo mundo, mas a gente vai eu já estou lendo agora, né, quando vocês estão colocando, e na hora da vibração cada um mentaliza aquela pessoa que está precisando, para a gente envolvê-la em bênçãos e luzes, tá bom? Então vou deixar aqui durante 5 minutos aberto para vocês pedirem prece.
Vou tentar ler aqui. Acho que aqui eu consigo. Ler aqui o nome de algumas pessoas. Alexandre Bezerra Cordeiro. A Dora pede por ela. A Renata pede por si e pela sua família. Rosângela pede por ela, as filhas e os genros. Pede pela Glória e os filhos. Pede por Sérgio, Alessandro dos Santos, Margarida Lopes, Marta, Jane, Josias, Ângelo, Elisângela e filho. Rafael pede por Suiane, Suelen, Jusilene, Silene, Lourdes, Alzi, Osni. Eunice pede por Maximiana, por Efisa e Anastácio. Heloísa pede por Heloísa, por ela própria, Diana, Daniel, Vladimir, Luca, Lorenzo, Laís. O Tionil... não, ele faz um comentário. A Denise pede por Denise e família. Valdilene pede por Antônio Lisboa e Lene Brito. Marcos pede pela família. A Silvia pede por Maria do Conceição. A Isadora pede pela família, pela Glória, Gustavo Filho. A Neuminha pede pela Virgínia Maria, Joaquim Gonzaga. A Lenira pede pelo Ricardo. A Júlia pede pelo Cícero Borges e pela família. O Daniel Tavares pede por ele, por Jaqueline, por Diego. A Rejane pede por Jailson, Jeane, Jean e Manuela. Minha mãe pede por ela mesma, Maria das Graças. A Gessiane pede por Antônio, Rafael, Rafaela, Antônio Filho e Maria. Edenilza Fernandes pede por Terezinha de Souza, família e amigos. A Isadora pede pelo Félix. A Isabel Cristina pede por Maria Zilma. A Isadora novamente pede por Rafael Augusto. Vandenberg pede por Alexandra e Jaime Libério. A Débora pede por Edna Isabelle Oliveira. O Rafael pede por Jéssica, sua irmã e os familiares e por ele. A Isabel pede por família Guimarães. Cleonice pede por Evani e por ela. João Joelcio pede pelo João Romão, Francisca Hélia, Adelina e a Élcia. A Yara pede por Antônio Irismar, Larissa Ferreira e mais Lorenzo Ferreira. A Márcia pede por Nelson Torres, Lúcia, Maria do Carmo, Libório, Ednardo Ximenes, Zilce Lacerda, Aurélia Bentes, Maria Zânia, Ocilma, Celina Maria. O Henrique pede pelo Francisco Henrique, Silvia Lúcia e família. O Tionil pede por Luciano, Nazareno, Lucas Chaves, Marilene Margarida. Helena Fernandes pede por Vanessa Soares e Mateus Lucas Filho. José Teodósio, Cátia e família. O Antônio pede por Nicéia, Antônio de Carvalho, Vicente, Vilhano, Alta Alves, Firmino de Carvalho, Maria de Carvalho, Nilton dos Santos, Jussara Alves, Juvenil dos Santos, Maria Augusta, Valéria dos Santos, Isete dos Santos e Antônio Flávio. O Alex Bezerra pede por Camila, Lucas, Ana Júlia, Ana Laura, Ana Beatriz, Francisco Ivanildo, Lucimara, Nélia, Sheila, Fabiola, Alba, Fabiano, Maria dos Santos, Geraldo, Francisco. O Silvio pede pelo Vicente, a Dora pede por Maria José Botelho, André Luiz, James.
Então nós chegamos, esses são os nomes. Vamos à nossa prece final. Peço a todos aqueles que desejarem que fechem os olhos, que busquem a Jesus. Também foi me lembrado que hoje é aniversário de Desencarne Bezerra de Menezes. Aqueles também que têm um agradecimento a Bezerra de Menezes, que é médico, que agora é médico também no mundo dos espíritos, que busquem a Bezerra de Menezes. Ao bom Dr. Demer, que é quem nos ajuda tanto, a Vianney, Deleuze, aos bons espíritos que sempre buscam nos auxiliar nas questões das dores, das doenças. Mas acima de tudo, busquemos a Jesus. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que temos recebido. Nós te pedimos, derrama as tuas bênçãos sobre cada um de nós. Que possamos nesse instante sentir a presença do nosso anjo da guarda. Que possamos perceber o bálsamo bendito sendo derramado sobre cada um de nós. Que possamos nos sentir amparados. Que possamos nos sentir fortalecidos. O nosso corpo está sendo nesse instante, se for da vontade de Deus, curado, aliviado. Se for da vontade de Deus, a nossa alma está sendo curada, amparada. Os nossos sentimentos estão sendo envolvidos nos sentimentos dos anjos e envolvidos neste amor. Busquemos a figura de Jesus. Jesus amigo, estende a tua mão socorredora a cada um de nós. Ó Jesus, neste final de semana, a humanidade, em especial o mundo cristão, lembra da tua passagem entre nós. Ó Jesus, nós te pedimos perdão por tudo que temos feito a ti, porque tu nos disseste que onde tivesse um pequenino com sede, com fome, onde tivesse alguém sem roupa, preso, e nós fingíssemos como aquele homem rico, que não há famintos, que não há sedentos, que não há desnudos ou que não há presos, era a ti, Jesus, que estaríamos abandonando. Perdoa-nos, Jesus, porque tantos anos passaram e continuamos renegando a tua mensagem de amor. Inspira-nos, Jesus, a calma, a paciência. Inspira-nos, Jesus, o desejo de sermos melhores. Que como Zaqueu
possamos nos erguer para te ter em nossos lares. Tu és o médico das almas. Por isso, Jesus, nós te pedimos, abençoa cada nome que foi citado, cada nome que foi escrito. Abençoa, Jesus, a cada um que nesse instante nós dirigimos o pensamento e desejamos que possa ser curado, se for da vontade de Deus, mas que possa ser aliviado da alma. Ó Jesus, nós pedimos pelos entristecidos, pelos desesperados, os deprimidos. Dá-lhes força, Jesus, para que suportem as provas. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que são vítimas desta pandemia, a todos que estão desencarnando no mundo inteiro. Abençoa-os, Jesus. Fortalece aos que sofrem e aos que retornaram ao mundo dos espíritos, que os anjos os amparem. Abençoa as equipes médicas, a todos que estão trabalhando para salvar as vidas, a todos que estão nas ruas auxiliando aqueles que não têm o que comer, que não têm o que beber. Abençoa a todas as comunidades que se dedicam ao auxílio ao próximo. Ó Jesus, abençoa as nossas famílias, os nossos lares. Pedimos pela nossa sociedade, inspira os nossos governantes a uma mudança profunda e a um olhar realmente digno da prova que escolheram. Abençoa o nosso país, abençoa, Jesus, o nosso planeta. E na certeza de que tu podes ver a Deus, Jesus, nós nos unimos a ti e voltamos nosso olhar a Deus e mais uma vez, num só pensamento, numa só voz, dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, perdoa as nossas faltas. Ampara-nos, Pai. Tende misericórdia de nós. Tende compaixão da nossa imensa fraqueza. Protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Muita paz a todos. Que tenhamos um ótimo domingo e amanhã nós convidamos vocês para estarem conosco às 9 da manhã para o Café Filosófico com meu amigo Cosme Massi, com a participação de vários convidados. Eu peço a vocês que compartilhem a página do evento de amanhã e participem. Um abraço a todos. Vou esperar aqui os boa noite de todos vocês. Obrigado, Débora. Boa noite, Silva. Eunice. Vem pra cá, Ana. Dá tempo ver aqui. Vamos aqui. Oi, Tiane. Assim seja. A Magda. Eu não vi, tem muita gente de outras cidades. Obrigado, Yara. Obrigado pelas palavras. Você tá...
Ao Silvio, boa noite, até amanhã. Boa noite. Ao Joelcio, Rosângela. Rosângela. A gente que agradece, Lenira. Rafael, boa noite. A Rose. Boa noite, Rose. A Isa. A Isa e o Pedro tá lá. Ah, eu o Pedro também, que não gosta de Boa noite, Marcos, Edna, Boa noite, Roger, Nena. Socorro. Ah, boa noite amanhã, domingo de Páscoa. O Daniel Tavares, boa noite. A gente que agradece, Boa noite, Antônio. Antônio e Yara. A Kátia, ó, o Fabiano, boa noite. Cleonice. A Cleonice está aí assistindo, acho que ela entrou agora. Feliz Páscoa. Auricélia. Auricélia, boa noite. Oi, Neminha, boa noite. Até amanhã. Saudade de todo mundo. Ó, o Moreira, boa noite, Moreira. Boa noite. Agora eu tô no banho. Agora a Claunice está dando boa noite. Né? Ainda tem camisa. Mas só depois agora do isolamento. Boa noite, Dulce. Oi, Alex, boa noite. Até amanhã, Denise. 9 horas amanhã. Boa noite, Gessiane. A Oi, Rejane. Rejane, boa noite. Que Deus te abençoe. Ó, Ai, é o Neide. Ó, o Rian, boa noite. O Neide, boa noite, Elaine. A Dulce. A Dulce. A Dilson, boa noite. A Ana Guiar, boa noite. Ah, o Rafael não teve Não piada teve. com A ele. Moreira foi embora, deixou o portão aberto, Rafael. Tchau, gente. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. Tchau. Até amanhã, de manhã.